Fala nação, estou aqui novamente nesta quarta-feira trazendo mais um vídeo no canal com esse pós-jogo do Mengão que empatou no Maracanã contra a equipe do Internacional pelo placar de 1-1. Resultado ruim para o Flamengo com uma atuação abaixo das expectativas. Estou trazendo esse pós-jogo da ESPN. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Tá vindo aqui o Arrascaeta para falar. Vamos esperar ele chegar aqui. Tá chegando aqui o Arrascaeta. Arrascaeta, foram dois tempos diferentes, né? No segundo, o Flamengo muito mais contundente. O que faltou para o time chegar a essa vitória? E queria saber como é que você recebe, o time recebe essas vaias do torcedor nesse início de temporada. Boa noite. Boa noite. A gente sabe que tem que melhorar. Precisamos ganhar hoje em casa, era muito importante. O torcedor faz a sua parte. Eu já tenho muito tempo aqui no Flamengo, eu sei como é o sentimento, a paixão do torcedor. Cabe a nós abaixar a cabeça, trabalhar muito e, como sempre, demonstrar dentro do campo. Não tem outro jeito, isso mesmo. Voltar que o torcedor volte a acreditar nesse time e nesse grupo, porque sempre no momento difícil esse grupo responde. Legal, obrigado Arrascaeta. Luiz. Richarlison, fim de jogo, 1-1. Torcedor do Flamengo vai deixando o Maracanã, você vê essa imagem aérea, sai frustrado. Jogadores também frustrados, Richarlison. É visível, né, que a parte física do Flamengo pesou muito mais uma vez. Tocou o Eric, né, na hora de escalar o Felipe vai ter que avaliar melhor quem está melhor condicionado para esses jogos mais intensos. E o jogo foi legal, foi intenso. Os gols aconteceram da forma que tem que acontecer, cada um com a sua estratégia, Luiz. Valeu você que nos acompanhou ao vivo com exclusividade no Premiere. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Não se esqueça, com Premiere, dá jogo. Ao vivo no Sport TV, com essa linda imagem do Rio de Janeiro, do Maracanã, da noite de verão no Rio de Janeiro. E vamos trazer para você agora os melhores momentos do jogo com Eric Faria e com Richarlison. Eric, foi um jogo bom, Eric? Foi um segundo tempo bom. Primeiro tempo morno, segundo tempo deu uma esquentada natural, com espaços, né? Os jogadores um pouco mais desgastados e aí surgem espaços. As mexidas, acho que no Flamengo melhoraram o time da casa, que conseguiu pôr um pouco mais de energia em campo, conseguiu pressionar mais o Internacional. Mas como eu disse ao final do jogo, né? Acho que foi um empate justo, pelo que os dois times apresentaram. Assim, não foi um jogo de grandes oportunidades, né? Tivemos algumas, o Carrascal teve uma para virar, o Inter teve a sua para fazer o 2-1 também. Mas enfim, acho que é um jogo ainda de início de campeonato. Só que a pressão é muito grande, né, Luiz? A gente no Brasil não tem muito tempo para respirar, não tem muito tempo para os times se acertarem. Então por isso já começa um burburinho aqui, o torcedor do Flamengo protestou ao final da partida. Mas de qualquer maneira, em relação aos últimos jogos, acho que pelo menos no segundo tempo deu um caminho para o Felipe. Que é o quê? Escolher os jogadores que estejam melhor fisicamente nesse momento. A análise de Richarlison aqui no Sport TV. A gente está vendo aí os melhores momentos já do segundo tempo. Essa é a chance, né, de cara, né? O Carboneiro de cara. Exatamente, quase igual a que ele deu para o Borré. E aí o Flamengo empilhando oportunidades, mas não eram aquelas claras oportunidades. A gente não teve nenhuma... Bom, teve o Rocher com o pé, né? Mas não muito mais que isso, né? Isso, foi um Flamengo mais presente, com mais domínio de jogo, mas era a estratégia do Inter, era chamar esse Flamengo para dentro do seu campo e tentar, em contra-ataques, como foi o gol no primeiro tempo, matar a partida, cada um dentro da sua estratégia. Eu acho que para o torcedor do Inter é um bom começo, né? Não só porque pelo aquilo que fez hoje aqui no Maracanã, mas já deu uma resposta positiva no Grenal. Claro que a derrota na primeira fase a gente está vendo o pênalti do Bernabé. Claro que a derrota no primeiro rodada do Brasileiro pro Atlético, a gente está vendo aí a chance. O Aguirre de ouro, cara a cara, hein? Demorou. É a escolha, né? Ele escolheu dar um corte a hora que a bola sai um pouquinho do domínio, né? E aí Carrascal. Exatamente, a defesa do Rocher. Enfim, eu acho que o torcedor do Inter, né, é um gostinho de um time que está tendo uma cara, pelo menos está competindo, né? Um pesolano que entendeu nesse começo de trabalho que precisa fazer para o Inter competir bem. Hoje competiu muito bem aqui diante do Flamengo aqui no Maracanã. E do lado do Flamengo eu tô com o Eric. A gente está vendo os números aí. O Felipe precisa entender que
nesses jogos de começo de temporada, a intensidade ela tem que ser a primeira coisa para ser decidido quem vai estar em campo. Hoje o Flamengo entrou com uma formação, não teve uma grande intensidade no primeiro tempo, no segundo tempo colocou intensidade, foi melhor. Olha o mapa de movimentação do Flamengo. O Flamengo no ataque quase o tempo inteiro, com 61% de posse de bola, 39% do Inter, 16 finalizações do Flamengo contra 9 do Internacional. No alvo, apenas 4. Mas a área é pouco povoada, né, Luiz? Sim. Se você reparar bem... Gira para direita, para esquerda, direita para esquerda e por aí vai. Porque a marcação do Inter foi muito boa na frente da área, né? A linha de 5 do Inter conseguiu tirar os espaços do Flamengo. O Rocher fez uma defesa difícil no jogo. E teve esse lance no fim ali do Samuel Lino, que ele cruzou para trás e tal, mas não deu em nada. Então, o Flamengo também não conseguiu encontrar muitos espaços. Por quê? Porque o Flamengo não conseguiu pressionar o Inter na saída de bola. E o Inter teve muito mérito ao saber se defender e quando teve a bola, conseguiu jogar. O Rick lembrou da boa atuação do Paulinho, eu acho que o Paulinho fez um bom jogo. Borré e Carboneiro, enquanto tiveram... O quarteto, né, se defendeu bem, né? Tirando a falha do Bernabé, também fizeram um bom jogo. Os dois da frente, os dois colombianos, né, o Borré e o Carboneiro, enquanto tiveram fôlego, conseguiram dar muito trabalho para a defesa do Flamengo. E pelo lado do Flamengo, achei que o Arrascaeta melhorou um pouquinho no segundo tempo. Por quê? Porque ele teve companheiros com mais energia do lado, né? E eu acho que vale a gente mencionar a questão do Paquetá. Claramente é um jogador em busca de entrosamento, de melhor forma física. Muito no futebol europeu, né? O ritmo é diferente. Vai demorar ainda a se adaptar um pouquinho. O time até melhorou quando ele saiu, mas não é porque é só culpa do Paquetá. O time está acostumado a jogar de um jeito. E o Paquetá vai ter que aprender a se inserir nesse contexto do Flamengo agora. Muito bem, né? O Varela entrou muito bem nesse time do Flamengo. Enfim, Luiz, é um começo de temporada. A gente não pode aqui ser hipócrita em falar que a gente entende que, né, essa dificuldade do Arrascaeta, essa dificuldade de La Cruz, são jogadores que precisam ter o físico 100% para dar melhor. Agora, infelizmente para o flamenguista, é um começo de temporada onde o Flamengo teve jogos duros, importantes, decisão de taça, enfim, e aí é difícil. Pois é, e eu queria falar com vocês sobre a reação da torcida do Flamengo, porque o Flamengo é a grande potência financeira da América do Sul, fez a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, é o campeão brasileiro, é o campeão da Libertadores, foi um time que fez um grande jogo contra o Paris Saint-Germain, fez um jogo duríssimo, perdeu para o PSG nos pênaltis. Então é claro que o sarrafo está lá em cima, né? A expectativa é gigante e o torcedor aparentemente está cobrando bastante nesse início de temporada. Porque as expectativas são muito altas, né, Luiz? Você mesmo falou, quando você olha o elenco do Flamengo, você imagina que o time vai ganhar sempre, ganhar de todo mundo, vai ser campeão de tudo, e não é assim que funciona o futebol brasileiro. Por mais que você tenha orçamento maior do que os adversários, dentro de campo esse orçamento ele não é tão maior, porque os outros times também competem, os outros times também estudam o adversário, sabem como jogar contra o Flamengo no Maracanã. O Flamengo tem um jeito de jogar que vem sendo estudado. Então, assim, eu não tô aqui para criticar comportamento de torcedor. O torcedor paga o ingresso, ele tem direito de reclamar, de xingar, de ficar bravo com o seu time. Mas é por uma pitada de racionalidade nessa emoção isso toda, né? Isso é possível no futebol brasileiro? Eventualmente sim, né? A gente tenta, né? A gente tenta, né? Mas o torcedor, ele é passional mesmo e tem que ser passional mesmo. Acho que se o Flamengo conseguir uma vitória, duas, a coisa volta ao normal. O Arrascaeta foi muito tranquilo ali na entrevista pro Fábio Jupa, né? Sabe que o torcedor do Flamengo é assim, mas ao mesmo tempo o torcedor do Flamengo sabe que esse time já deu muita resposta. Então eu acho que é só uma questão de equilibrar o prato ali para não deixar ele cair. E falando da entrevista, eu achei muito legal também, como um cara como o Alan Patrick fala, não, eu acho que foi pênalti sim. Depois que ele viu no telão, ele né? Deu uma olhada no telão, eu acho que houve o toque sim, acho que foi pênalti, porque é muito comum o cara, não foi de jeito nenhum, enfim. Alan Patrick muito sensato, o Internacional conseguiu um bom ponto aqui, empatou com o Flamengo. O Inter, Luiz, nos 3 desafios maiores da temporada, ganhou o Grenal bem, hoje veio aqui, fez um bom jogo, empatou contra o Flamengo no Maracanã, poderia ter ganho, porque teve chance para ganhar também. Foi frustrante o jogo contra o Atlético Paranaense, mas ainda assim, um mau jogo, não foi um mau jogo, finalizou pra caramba, perdeu gol pra caramba, talvez o resultado justo nem fosse a derrota, acontece também em início de temporada, por isso que então, eu acho que... dá pra dizer que é promissor esse início de trabalho do Pesolano? Eu acho que é super promissor. E acho que, assim, principalmente nos grandes testes, o Inter respondeu. Ok, mesmo não tendo vencido o Furacão. Maracanã cheio, jogando contra o Flamengo. No Grenal foi muito bem.
e esse bonito gol. Aliás, falando em início de ano, o Borré finalmente com um grande início de ano. Agora o Carboneiro é muito bom jogador também, né? Um jogador que joga pelo lado direito, pelo lado esquerdo, tem qualidade no passe, finalização. Ele deu 2, 3 finalizações nesse jogo perigosas, obrigou o Rossi a fazer uma defesa difícil ainda no primeiro tempo e essa no segundo tempo também, logo no iniciozinho. Então o Pesolano aos pouquinhos vai encontrando o jeito de jogar para o Internacional, a melhor maneira de aproveitar os seus jogadores. O Alejandro já chegou, já dá um outro jeito para o Inter jogar também, um jogador mais forte, com mais presença de área. Se precisar mudar, ele tem opção agora. Então acho que o Alejandro entrou bem também, jogou pouco, mas a expectativa está muito no começo, mas é que o torcedor do Inter não vai sofrer como sofreu no ano passado, Luiz.